Graça e paz, louvado seja o Senhor Jesus, minha irmã querida do Salmo 128. E meu irmão querido do Salmo 128, que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família, toda a tua parentela, abençoe também os teus sonhos, os teus projetos e abençoe também a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, porque o diabo luta, mas ele não vai conseguir, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Ontem nós falamos que nós fazemos parte do exército de Cristo, não é isso? Nós fazemos parte do exército de Cristo juntamente com os anjos do Senhor. Então nós temos que ser um povo forte, um povo que luta sem jamais esmorecer, um povo cujo coração é sempre confiante, cujo coração nunca se atemoriza de más notícias, porque é o que diz na palavra de Deus: o coração do justo não se atemoriza de más notícias. Ou seja, nós recebemos as más notícias, mas a gente fala: não, eu vou seguir firme, porque a última palavra vem do Senhor, a última palavra vem dele. Eu adoro essa canção que fala que a última palavra vem dele. Aleluia, louvado o Senhor. Então vamos hoje para a nossa reflexão, em nome do Senhor Jesus. É o que eu tenho sempre dito para você, minha irmã, é meditar na palavra, refletir, pedir perdão dos nossos pecados, falar: Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo aqueles que me magoaram, e dormir, ter um sono gostoso em nome do Senhor Jesus, para acordar no outro dia, para viver mais um dia de batalha em nome do Senhor Jesus. E hoje é dia de jejum, é o dia de jejum de quebra de fortalezas, e daqui a pouco nós vamos fazer a nossa oração, mas vamos meditar na palavra, amém? E a palavra está lá em capítulo 7 de Êxodo, no versículo 5, e hoje é só esse versículo, que diz assim: quando eu levantar a mão contra os egípcios, o Senhor que está falando, e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Aleluia! Então veja que o Senhor diz que assim que ele começasse a levantar a mão dele contra os egípcios, para tirar os israelitas do meio dele, então só assim é que eles iriam ficar sabendo que ele era o Senhor, não é? Então, minha irmã e meu irmão, veja que o controle absoluto sobre todos e todos está sobre a mão de Deus, né? Está sobre a mão do Senhor. Saber que eu sou o Senhor é saber que o controle absoluto sobre tudo e sobre todos está nas mãos de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo para Moisés: olha, Moisés, na hora que eu levantar a minha mão, eles vão saber que sou eu que controlo tudo, que sou eu que estou no controle de todas as coisas, de todas as pessoas que existem. Então entenda que tem pessoas, minha irmã e meu irmão, que elas só vão reconhecer quem é o Senhor quando elas realmente ousarem oprimir um servo de Deus. Oprimir, envergonhar, afrontar um servo de Deus. É um embate. É o embate da luz com as trevas. Aí sim é que elas vão reconhecer quem é o Senhor. Até lá elas não reconhecem. Elas não reconhecem. Não é? Porque nós temos um Pai. Sabia, minha irmã e meu irmão? Nós temos um Pai. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe um Pai. Você recebe um Pai que te corrige, mas também um Pai que te defende, um Pai que te protege, né? E é por isso que Jesus nos manda a gente orar por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos, lá em Mateus 12:20. E o apóstolo Paulo também diz que nós só devemos fazer o bem para as pessoas que nos fazem o mal. Nós não podemos vingar das pessoas que nos perseguem, das pessoas que tentam nos envergonhar, das pessoas que nos oprimem, das pessoas que nos fazem mal. A nós não pertence a vingança. Nós temos que tratar eles bem, como quem que tenta amontoar brasas vivas sobre a cabeça deles. Porque a vingança não pertence a nós. A vingança pertence ao nosso Deus.
ao nosso Deus, não é? Porque se a gente for vingar, se a gente entrar num debate contra eles, se a gente for entrar numa rixa, eu não levo desaforo para casa não, irmã. Eu não levo desaforo para casa não, irmão. Eu sou assim, bateu, levou. Comigo é assim. Sabe o que está acontecendo? Nós vamos tirar a chance deles de conhecer quem é o nosso Deus, de conhecer que nós temos um Pai que nos defende. Moisés, quando ele foi afrontado pela própria irmã dele, porque gente que nos afronta, nós temos por toda parte. Tem pessoas que nos afrontam e que nos oprimem dentro da nossa casa. Tem pessoas que nos afrontam e que nos oprimem na nossa vizinhança. Tem pessoas que nos afrontam e que nos oprimem até dentro da igreja. Porque ali Moisés estava com pessoas, irmãos. E Arão e Miriam eram profetas. E eles se levantaram contra Moisés. Arão um pouco mais omisso, mas Miriam bem afrontosa. E começou a falar contra a esposa de Moisés. E daí a pouco começou a falar sobre o chamado de Moisés, colocar em questionamento o chamado de Moisés. Nós vamos ver isso quando nós estivermos lá estudando em Números. Mas Moisés ficou calado, porque Moisés era manso e humilde. E ele ficou calado, porque mansidão é você aceitar todas as coisas como sendo vontade de Deus para você. E o próprio Deus foi e defendeu Moisés. Foi por isso que Miriam ficou leprosa. E ficou fora do arraial. Porque já que ela não aceitava a liderança de Moisés, então ela que ficasse fora. Porque o Senhor tinha escolhido Moisés. E o Senhor não abriria a mão da liderança dele por causa dela, por causa daquilo que ela achava. Então nós temos um Deus que nos defende, mas nós temos que continuar na nossa posição de filhos que temos um Pai. Crente que entra em sua própria defesa, ele perde essa condição. Então, minha irmã, talvez hoje aí você está se autodefendendo, né? Se autodefendendo com palavras, se autodefendendo com insultos, se autodefendendo. Tem pessoas que às vezes falam assim, eu sou submissa. Tem mulheres que falam, eu sou submissa. Mas não é. No silêncio ela afronta o marido. No silêncio. Tem filhos que falam assim, que é submissa aos pais. Eu obedeço minha mãe e meu pai. Não, no silêncio. Às vezes perto dos pais ele é um, na escola ele é outro. E ele acha que Deus não está vendo isso. Deus está vendo sim. Deus está vendo. Porque a pessoa submissa, ser submissa é pagar um preço por estar juntos. Eu era criança, eu era adolescente, a minha mãe falava comigo assim, tô falando pra você que é adolescente, minha mãe falava comigo assim, não entre em fliperama. Tinha casas de fliperama perto da escola, eu estudava em escola particular, e perto de onde eu estudava, era um bairro nobre, e lá tinha casas de fliperama, e minha mãe falava assim, não entre em casa de fliperama, se eu souber que vocês entraram em casa de fliperama, eu vou bater em vocês. Era eu e minha irmã. Minha irmã saía da aula e ia direto pra casa de fliperama. Eu falava assim, não entra aí, mamãe não quer que a gente entra. E eu não entrava. E ela falava, sua boba, fica aí. E ela entrava e jogava. Hoje eu não sei jogar esses jogos. A minha irmã joga todos com o esposo. Eu não sei, porque eu nunca entrei nessas casas. Eu não sei jogar esses joguinhos. Entendeu? Mas eu obedecia a minha mãe. Porque a obediência é isso, não é só quando a pessoa está perto de você. É quando ela está longe também. Submissão não é só aquilo que a pessoa está vendo, é pagar o preço por estar junto. O marido não quer? Não faça. Fala com o Senhor, fala assim, olha Senhor, eu sei que a casa vai sair perdendo, eu sei que a família vai sair perdendo, mas ele não quer. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para tocar o coração dele. Eu sei que o Senhor é poderoso para tocar o coração dele. E assim o Senhor vai te honrar, minha irmã. O Senhor vai te honrar. Porque a mulher sábia, ela é honrada. O Senhor faz com que ela seja honrada pelo marido, pelos filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Na empresa, você sabe que uma coisa ali está errada. Mas o seu patrão, quem é o patrão ali?
Quem é que manda ali? É o patrão, não é você. Se ele te deu a voz, você pode até falar, mas você não vai desobedecer. Você vai continuar trabalhando ali corretamente. Corretamente. Porque você não está ali só pelo seu salário. A palavra de Deus diz que nós não devemos trabalhar só pelo salário, só pelo pão. Nós temos que trabalhar como quem trabalha para o Senhor, pelo um bem maior em nome do Senhor Jesus. Porque nós temos que considerar o mundo inteiro como uma seara, e nós como servos, como quem faz parte do exército de Deus, minha irmã. Ontem nós falamos sobre isso, meu irmão, sobre o exército de Deus. Então você ali é um soldado que está trabalhando para o Senhor. Não importa o que você está fazendo, se você é um médico ou se você é uma pessoa que cuida da limpeza de um local. Não importa se você é um professor PhD ou se você é um vendedor ambulante. Mas você é alguém que está a serviço de Deus, é um soldado do exército de Deus. E você tem que entender isso, meu irmão e minha irmã. E tem que passar isso para os seus filhos, tem que passar isso para as gerações. Em nome do Senhor Jesus, na igreja. Se o pastor está com atitudes erradas, você não está gostando do que ele está fazendo, o seu líder, você não tem que ficar falando, não. Houve um tempo que eu também já bati muito boca, já criei muito caso dentro de igreja. Não, você tem que orar e falar: Senhor, Jesus não está correto, Jesus, tem de misericórdia dele, tem de misericórdia dela. Jesus, isso está certo. Olha aqui, Jesus, pelo que eu entendo aqui. Olha, minha irmã, hoje eu tenho uma consciência que hoje nem quando eu vejo alguém pregando uma palavra que eu sei que está errado, de acordo com os conhecimentos que o Senhor já me deu, eu não corrijo. Porque aquele é a maneira que como a pessoa aprendeu o entendimento. Tá levando para o inferno? Não. Tá levando para o inferno? Não. Tá distorcendo a palavra a ponto de levar outros a pecar? Não. É questão de conhecimento, é questão de geografia? Não. Então deixa. Seja humilde, manso. O Senhor, o nosso Deus é manso e humilde. O nosso Deus não é arrogante. Pessoas arrogantes, elas serão quebradas. Já falei sobre isso. O Senhor odeia pessoas arrogantes, pessoas soberbas, porque não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o caráter do nosso Deus. Está bem? Então nós somos filhos. Então é o Senhor que nos corrige, mas é Ele que nos defende. Mas você tem que continuar na posição de filho. Você tem um pai que te defende. Se você ficar por aí se defendendo, vingando das pessoas, né? Porque quando você está se defendendo, na verdade você está vingando. Você perde essa condição de filho. Mas também você tira do outro a chance dele saber quem é o seu Deus. Lá, não vou mais mexer com aquela pessoa, não. Eu não sei, mas olha, o temor de Deus tem que vir sobre as nações. Quando Deus disse que ia tirar o povo de Israel, a libertação deles não era só uma libertação física, não simplesmente tirar do Egito, não. Eles tiveram uma libertação espiritual, uma libertação econômica, uma libertação das nações e uma libertação religiosa, porque eles eram livres, eles iam ser livres para servir ao Senhor, verdadeiramente livres. Eles saíram realmente daquelas cargas todas que estavam sobre eles, para realmente ir para uma terra onde eles seriam livres para servir ao Senhor. Mas as pessoas que nos cercam precisam ver isso. Mas eles só vão ver se nós realmente estivermos na posição de filhos. De filhos que obedecem, de filhos que só querem uma coisa do Senhor: ter uma vida santa, serem verdadeiramente livres para servir ao nosso Deus. Amém? Então que Jesus te abençoe, minha irmã, que Jesus te abençoe, meu irmão, e que cada vez mais o Senhor te coloque nessa posição correta de ser uma pessoa livre, uma pessoa sem correntes, sem algemas, né? Uma pessoa sem opressão, porque o diabo quer estar criando situações o tempo todo para nos oprimir, para nos envergonhar, mas que todas essas armadilhas dele caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar?
Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, te louvo, Pai querido, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai querido. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus, Pai querido, que resolveu nos salvar e nos libertar. E foi por isso, Pai querido, que o Senhor nos enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu te louvo, Pai querido, como igreja, pelo Teu Espírito Santo, Pai querido, pelo Teu Espírito Santo que tem feito todos os dias a obra de regeneração no nosso coração, Pai, na nossa índole, Pai, nos transformando ao caráter de Cristo, a estatura do varão perfeito que é Jesus. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, é no nome dele que nós pedimos, Pai querido, que eu te peço como igreja, Pai querido, não somente por mim, mas por todos os meus irmãos que estão com o nome arrolados aqui nesse caderno do relógio mundial de oração, por todos esses meus irmãos que têm me seguido pelo Instagram, pelo YouTube, Pai querido. Eu te peço como igreja, Pai querido, que o Senhor venha, Pai, transformar as nossas vidas, Pai, transformar o nosso coração, transformar a vida dos nossos familiares, Pai querido, de toda a nossa parentela, para que nós possamos ser verdadeiramente a família do Salmo 128, para que nós possamos ser verdadeiramente pessoas, Senhor, que venham obedecer e temer o nome do Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor, ter uma vida, Senhor, uma vida comprometida contigo, uma vida feliz, uma vida bem-sucedida, uma vida próspera, Senhor, segundo aquilo que o Senhor verdadeiramente quer nos dar, porque o Senhor é aquele que quer tirar de nós todas as nossas cargas, o Senhor quer tirar de nós tudo aquilo que nos oprime, Senhor, tudo aquilo que nos acorrenta, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje é o jejum de quebra de fortalezas, quebra todas essas correntes satânicas, Senhor, todas essas correntes satânicas, Senhor, que está tentando nos acorrentar, que está tentando acorrentar essa irmã, Senhor, que hoje pediu oração, que está com essas dívidas, Pai, quebra. Eu estou vendo essas grossas correntes, quebra, Senhor, quebra. Coloca teus anjos, Pai, para puxar essas grossas correntes, Pai, em nome do Senhor Jesus, e levar para o abismo, Pai, em nome do Senhor Jesus, todas essas correntes que estão acorrentando esses meus irmãos, Pai, quebra em nome do Senhor Jesus, essas correntes da opressão, quebra em nome do Senhor Jesus, essa opressão que parece ser uma dor de cabeça, Senhor, uma dor de cabeça que está latejando, Pai, quebra em nome do Senhor Jesus, Pai, quebra todas essas fortalezas de demônios, Senhor, em nome do Senhor Jesus, quebra, Senhor, destrói essa serpente, Senhor, essa serpente em nome do Senhor Jesus, que tem tentado nos escravizar, nos envergonhar, nos oprimir, em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos ser livres, Senhor, cada vez mais livre para te servir, cada vez mais livres para te adorar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Sobre Jacó não vale encantamento, nós fazemos parte, Senhor, parte do povo de Jacó, Pai, do povo de Jacó, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos liberta, Pai, porque se o Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, Pai, de todas as opressões que estão nesse mundo, de toda a vergonha que está nesse mundo, Pai, de toda a miséria que está nesse mundo, de todas as doenças, de todas as pragas, Senhor, que foram enviadas para o Egito, de todas as pestes, Senhor. Então nos liberta cada um de nós, liberta os nossos familiares, liberta as nossas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus, liberta a nossa cidade, liberta o nosso país, liberta a nossa vizinhança, Pai, liberta a nossa rua, tende misericórdia de cada um de nós, Pai, é só a sua misericórdia, Jesus, não existe outro, Senhor, não existe, Senhor, coloca teus anjos, Senhor, para nos guardar a nossa entrada, a nossa saída, a nossa frente, a nossa retaguarda, nos guardar enquanto dormimos, Senhor, limpar os nossos leitos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, purificar até mesmo as roupas que nós usamos, Pai, a comida que nós comemos, Pai, aquilo que nós bebemos, Pai, até mesmo o perfume que nós usamos, Pai, porque nós queremos ter o bom perfume de Cristo, Pai, o bom perfume de Cristo, Pai, exalando em nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos santifica, Pai, santifica cada homem das nossas famílias, Pai, santifica, tira deles todo espírito de pornografia, todo espírito de impureza, Pai, todo espírito de maldade, de violência, Pai, tem irmãs que estão dormindo lá de homens violentos, Pai, tira, Pai, tira a maldade do coração desses homens em nome do Senhor Jesus, tira, purifica, Pai, em nome do Senhor Jesus, mas santifica nós mulheres também, nos faz cada vez mais mulheres santas, mulheres dignas, Senhor, de portar a tua
palavra. Tira de nós todo espírito de Jezabel, Pai, em nome do Senhor Jesus. Santifica as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Coloca na cabeça deles, Pai, que eles têm que ser adoradores do Senhor Jesus. Coloca neles um desejo de parecerem contigo, Jesus, de serem imitadores seus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira deles todo espírito de idolatria, Pai, pelas coisas desse mundo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, liberta a nossa família, Senhor. Salva cada um deles, Pai, a começar de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Mas tenha misericórdia, Senhor, da nação de Israel. Envie para lá miríades de anjos. Converta o povo, abra os olhos deles, Pai, para que eles entendam que Yeshua de Nazaré é o Messias escolhido e eles não precisam esperar por outro. Pai querido, abençoe a nossa nação, abençoe os nossos políticos, Pai. Tira deles toda a corrupção de alma, toda a corrupção de mente, para que eles entendam, Pai, que eles precisam se preocupar com causas justas, com causas honestas, com a causa dos pobres, dos necessitados, daqueles que estão perecendo nas filas do SUS, Pai, nesses hospitais públicos, Pai. Tende misericórdia do povo pobre, do povo necessitado, do povo desamparado, do povo que está passando fome, Pai, do povo desabrigado, do povo que mora em situações precárias, Pai, nesse país. Tende misericórdia, Pai. O país é um país rico, Pai, mas, Senhor, o Senhor deu uma terra abundante, Senhor, mas a corrupção não está deixando o Brasil florescer. Tira toda a corrupção do nosso país, Pai. Tira toda a miséria do nosso país, em nome do Senhor Jesus. Mas dê esses homens e essas mulheres sabedoria, dê para eles bondade, dignidade, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que eles façam causas justas nesse país, do maior ao menor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Lembra eles todos os dias que a mente e o coração deles está na sua mão, que é o Senhor que governa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, os missionários que estão no campo, todos os grupos de intercessão que existe, Pai. Nos santifica para estar à frente da tua obra, Pai querido. Não deixa os nossos familiares nos envergonhar, Senhor. Não deixa, santifica a nossa família, Pai. Tende misericórdia, nos dê força, nos capacita para estar à frente da tua obra, Pai. Tende misericórdia de cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, as minhas irmãs que estão e os meus irmãos que estão como estrangeiros nos outros países. Abre portas para aqueles que precisam de portas de emprego, portas de sustento. Dê para eles sabedoria, potencialidades, Pai, para que eles não fiquem desempregados, Senhor. Abre portas de casamento para aquelas que precisam se casar e casar bem, Pai, com homens do Salmo 128. Dê portas abre casamentos para aqueles que precisam se casar, para que eles possam se casar bem com as mulheres sábias que edificam os lares deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Salmo 23 alcance todos os estrangeiros, Pai, que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, que estão em outros países, que estão até mesmo na Ásia, Pai, em nome do Senhor Jesus, na África. Que o Senhor abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus, e abençoe os estrangeiros que estão aqui no Brasil também, Pai, porque o Senhor diz: não maltratai os estrangeiros, dê green cards para aqueles que precisam, dê documentos para aqueles que precisam de documentos, Pai. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus, Pai. Tenha piedade, Pai, porque o Senhor é Deus e nos cura, Senhor, nos cura para te servir. Tira toda infecção dos olhos, toda infecção dos ouvidos, toda infecção do aparelho respiratório, Pai. Cura de cânceres e tumores, Pai. Age no sistema linfático, age no câncer dessas, no sangue dessas irmãs, Pai, em nome do Senhor Jesus, nas células sanguíneas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Age nesse fígado, nesse baço, Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse pâncreas, Pai, curando, Pai. Age nessa pele, Pai. Tira toda ferida de pele, Pai. Cicatriza essa pele em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa irmã precisa de cura, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. O Senhor é o Deus que nos cura, o Deus que nos sara, e que nós venhamos ter bastante saúde para te servir, que possamos viver 100 anos com saúde, com longevidade, com prosperidade, Pai, em nome do Senhor Jesus, com inteligência, Senhor, com lucidez, Pai querido, com lucidez, Pai, para te servir, para te adorar, Jesus, porque te amamos, Senhor, te amamos e te adoramos. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te faça chegar um dia na presença dele e ganhar aquele abraço gostoso de Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai, mas que até lá você se esforce todos os dias para que você e toda a sua casa se transforme na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Coloque o seu nome, se inscreva nesse canal, porque é você, minha irmã, que vai fazer esse canal crescer para a glória do Senhor Jesus. Coloque aí o seu pedido de oração, que seu nome vai vir para esse caderno aqui, que é levantado todos os dias, em cada oração que é feita, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus. Amo você.